Oi, pessoal. Tô aqui para falar pela rede feminista de juristas sobre aborto, né, nessa virada feminista. É, Vou esperar 1 ou 2 minutinhos aqui só para ver se o live tá acontecendo, se tá dando tudo certo. E aí a gente já entra no tema. Eu espero contar com a participação de vocês para perguntas, enfim, o que mais eu puder contribuir. Parece que tá rolando, né, gente? Então podem fazer pergunta aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Olha, parece que sim. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o controle sobre o corpo da mulher. Isso é importante porque a gente está falando aqui de aborto e o aborto ele é uma forma do controle jurídico sobre o corpo da mulher, né? Permitir e proibir o aborto a depender das situações em que a lei discrimina que isso é possível ou não, isso é sim uma forma de controle sobre o corpo da mulher. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como a biologia é utilizada para isso. Depois eu vou abordar um pouquinho sobre o apagamento e a bissexualidade, que são assuntos intimamente relacionados com o controle do corpo da mulher, porque são porque na realidade também a orientação bissexual ela é a orientação que mais sofre estupro, né? Então, se esse mês é o mês da visibilidade relacionada a temas como o aborto, né? E a temas de... Também temos aí o Setembro Amarelo, né? Então, enfim, enfermidades relacionadas a doenças, a condições psicológicas e psiquiátricas, a gente também tá no mês da visibilidade bissexual e eu achei interessante fazer um link sobre os dois temas. Será que entra mais alguém? Será que eu espero mais um pouquinho? Eu acho que eu vou falando, gente, para dar tempo de falar de tudo que eu quero falar. Eu tava dando uma pesquisadinha sobre como é que surge essa questão da biologia como utilizada para controlar mesmo, para fazer um mapeamento do controle do corpo das mulheres e das pessoas, né? Oi, Ângela! Entrou mais gente, que bom! E aí, eu tava lendo um filósofo que chama Foucault, e ele fala de um conceito que é a biopolítica. E eu achei super interessante passar para vocês isso. Ele diz que é como se fosse uma explosão de técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações. E eu achei super interessante esse conceito e como ele se aplica ao aborto, porque a partir desse poder que vem da biologia, é como se o Estado ele regulasse e dissesse como as nossas vidas elas devem ser, né? A partir de estudos que dizem como melhor controlar as populações. Então, o Estado financia esses estudos para saber como que é melhor para controlar as populações, e esses estudos eles são colocados no ramo da medicina e no ramo da ciência, que possuem uma linguagem super técnica e super não acessível à maioria das pessoas, né? E aí ele institui algo como natural e como modo certo de vida. Quem não tá dentro desse padrão é excluído da sociedade, e a gente ainda tem uma falsa sensação de que a nossa vida biológica e a nossa vida política são conceitos separados, quando na realidade eles são intimamente ligados, e a biologia então ela passa a ser ofuscada por conceitos políticos também, e informações que são úteis para controlar a população. Porque assim, se a gente pensa em controle populacional, quando a gente fala de exército, quando a gente fala de escola, de educação, né, deixa eu ver se eu penso em mais exemplos disso. Eu tinha separado alguns aqui.
A polícia mesmo, né? Nossa, o exemplo mais evidente. São formas de controle da população que são muito evidentes, que são que estão muito marcadas e não são nada sutis, né? E aí, quando a gente fala de pegar conceitos biológicos e colocar eles como neutros e como universais, isso desce pela goela das pessoas de uma forma muito mais fácil. Então, através dessa criação de parâmetros de como viver e de quem vive, de quem morre através da biologia e da ciência, que tem essa aparência de neutralidade, porque se chega uma polícia e faz um ato desses diversos aí que a polícia faz, a gente consegue perceber com muito mais evidência que isso não tá neutro, mas quando você fala que é mais saudável para você, parece que a pessoa inclusive está se preocupando com você, né? Então, através dessa aparência de neutralidade que a ciência traz, o Estado ele cria formas de controlar o corpo da mulher. E aí, isso tem uma assimilação muito fácil, entendeu? Só que isso parte de uma real administração, assim, dos corpos. É como se fosse uma gestão super calculada do que a gente faz, né? E através desses dados médicos e biológicos. E assim, de certa forma, não faria sentido que fosse muito diferente, porque se a gente pensa em como é que funciona, como é que são os conceitos de Estado, assim, que a gente assimila e estuda, né? Como é que é E não é nem assim, nossa, filósofos, é bem uma visão geral mesmo, assim. O que a gente acha como é que funciona, por que existe lei, né? Por que tá aí isso, né? Por que a gente tem um monte de códigos falando um monte de coisas? A gente tem porque existe uma ideia de que a gente perde todo mundo um pouquinho da nossa liberdade individual, para todo mundo respeitar leis que vão falar pra gente o que a gente tem que fazer. Então, a gente não tá aí numa plena liberdade, numa anarquia, nem nada assim. Mas a gente tem a segurança de que também as outras pessoas dessa sociedade, elas vão respeitar essas leis. Então, sei lá, eu perco a minha liberdade de poder matar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu também sei que ninguém vai me matar. Mais ou menos essa lógica, sabe? Só que o problema é que essas leis, elas são criadas e reguladas e mantidas e fiscalizadas por um grupo muito seleto de pessoas, né? Então, quem decide sobre o que é crime ou não e tudo mais, e, portanto, o quanto de cada liberdade cada um vai abdicar, é um grupo muito mínimo de pessoas. E aí, nos estados atuais, quando a gente quer ser... lutar por direitos e lutar por liberdades, a gente tem que se inserir dentro dessa estrutura, sabe? A gente tem que ir brigar dentro dessa estrutura. E se a gente tem que brigar por direitos e liberdades dentro dessa estrutura, como é que a gente fala que a vida e que a saúde, elas não são conceitos políticos, você entende? A vida e a morte, elas não são só dados científicos, elas partem de escolhas. E essas escolhas são políticas, entende? Você pensar que hoje em dia existe um genocídio negro em curso no Brasil, a população negra, e que jovens negros são muito mais propensos a morrer. E como que isso é uma decisão só? Sabe, como que a morte pode ser analisada de uma maneira só biológica se isso está acontecendo, né? Não é só um fenômeno biológico, são decisões por trás desse fenômeno. E isso não tá mais assim na mão só dos políticos, como isso é marcado em regimes que são super autoritários e totalitários, sabe? Isso tá nas mãos de médicos, tá na mão de cientistas, quando eles fazem escolhas que são políticas, mas que estão aí fantasiadas de escolhas biológicas. Como, sei lá, por exemplo, você vê que nos sistemas únicos de saúde existe muito mais mulher, que a mulher branca ela recebe muito mais anestésico quando ela entra em trabalho de parto do que a mulher negra, porque se entende que a mulher negra é mais forte. Isso não é biológico, isso é político, né? Isso sustenta uma estrutura racista. Então a gente não pode falar que essas decisões elas são biológicas, e a gente tem que quebrar essa impressão de que a biologia ela é imparcial, sabe? E isso tá intimamente ligado com o que é o aborto ou não, tá, gente? Eu vou chegar lá, eu prometo. Esses campos, eles também têm, portanto, um recorte de gênero, esses campos de biopolítica, né? Que é essa política dentro da biologia, essa ligação que existe entre
as duas áreas de conhecimento, que a gente separa, mas assim, tem um monte de lugares que não separam esses ramos do conhecimento, né? E o recorte de gênero, ele vem primeiro quando a gente separa o corpo entre... Determina que existe um corpo masculino e que existe um corpo feminino. E aí você dá mais valia para um corpo cisgênero, para um corpo heterossexual, né? Como se... Então, é dizer que a saúde pública trata melhor as mulheres cisgênero do que as mulheres transgêneros. Isso também é uma escolha política, não é biológica. Tô fazendo bastante questão de desconstruir esse conceito aí de que a biologia é imparcial, porque é muito importante, gente, tá? E aí, a partir do controle do sexo, né, da instituição de que existe sexo masculino e feminino e do controle disso, existem táticas de escalonamento que vão regulando aí as populações. Por exemplo, nos 2 últimos séculos, o mundo biologizou a histeria das mulheres, né? E aí... A partir disso, as mulheres começaram a ser super medicadas e tiveram um controle da sua sexualidade, dos seus corpos muito grandes, porque não podiam ficar histéricas, porque elas têm responsabilidade sobre a saúde e a manutenção da solidez da família. E, pô, você vai falar que isso não é um conceito político, né? É dizer assim, que a afirmação de que um corpo é de determinado sexo, ela não é só uma descrição biológica. Ela parte de um discurso anterior do que é macho, do que é fêmea, do que portanto, é cisgênero, do que portanto, é monossexual, do que portanto, é heterossexual, o que é homossexual. E isso vem para sustentar esse discurso e colocar esse discurso como padrão. Ai, deixa eu só mexer aqui para eu ver as horas. Tá. E colocar esse discurso como padrão. E aí, a partir do momento que você cria um neutro, um padrão, tudo que tá fora desse padrão é invisível. E esse padrão, ele é criado a partir do sexo masculino como regra e o feminino como acessório. Então, é bem aquela ideia religiosa, né? De que a mulher parte da costela a Eva parte da costela do Adão. Tá nesse mesmo raciocínio. E aí, o que acontece? O sistema produtivo, né, o capitalismo, ele cria funções de homens e de mulher que são mais favoráveis para a acumulação capitalista. Então, ele cria trabalhos produtivos que geram dinheiro, trabalhos reprodutivos que não geram dinheiro, que são os trabalhos de cuidado, coloca esses trabalhos que não geram dinheiro só como algo, como se fosse quase uma obrigação biológica da mulher. E aí, quando eu falo de biopolítica, é isso, é como se o trabalho de cuidado ele fosse uma obrigação biológica da mulher, né? E... para que essa estrutura de poder ela seja mantida nas mãos de quem já tá, que é dos homens. Então, a biopolítica, ela é controlada pelos homens, tá? Homens cisgêneros, óbvio, né, gente? Eu tô falando de padrão. Não quero dizer que ser cisgênero é óbvio, mas quando eu tô falando de padrão, o padrão é cisgênero, como eu tinha dito anteriormente, tá? E ainda que exista que a mulher, ela consiga se emancipar e ter um controle e um poder sobre o seu próprio corpo... ainda vai ter uma sociedade que expõe as mulheres a uma maior forma de controle. E ela julga suas vidas e diferencia a vida dessas mulheres através do controle do corpo, valorizando e desvalorizando esse corpo conforme os interesses políticos, tá? E isso acontece através de saberes médicos e científicos, que não são neutros. Mais uma vez, vou dizer, não são neutros, tá? É numa direção de que você pensar que, por exemplo, as políticas de controle de natalidade, elas só vieram de uma forma massificada e exposta para o mundo com a reinserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente da mulher branca, né? Quando a gente fala de reinserção no mercado de trabalho, é isso, né? Que voltou no mercado de trabalho de uma forma precarizada, principalmente para se localizar nos trabalhos de natureza reprodutiva. Então, trabalhos de cuidado, né, são feitos dentro do mercado de trabalho, principalmente por mulheres, e isso teve um direcionamento tecnológico dessas formas de controle de natalidade, como a pílula do dia seguinte, ou a pílula anticoncepcional e tudo mais, para que a mulher coubesse dentro do mercado de trabalho. Então, sei lá, para que controlasse a TPM, para que controlasse essas coisas, mas, ao mesmo tempo, ela não se eliminou a desvalorização que existe em relação à mulher, entende? Então, você massificou, colocou a mulher dentro do mercado de trabalho de forma precarizada,
com um avanço tecnológico aí nas pílulas para que isso fosse mais possível e se amoldasse ao mercado de trabalho, mas continua excluindo as mulheres desse mercado de trabalho, porque a cultura por trás disso não mudou, entendeu? E aí, tá, tem 15 minutos, dá tempo. Aí eu tenho um pedacinho que explica sobre, um textinho que explica sobre mais ou menos como é que é o raciocínio da pílula, e eu achei super interessante, gente, ó, eu vou ler rapidinho aqui. A pílula anticoncepcional se caracteriza por ser um dentre os vários artefatos tecnológicos de grande valor político por assegurar a manutenção da biopolítica, reforçando as condições de gênero estabelecidas ao indivíduo feminino por meio de intervenções constantes sobre o seu corpo. Os métodos contraceptivos são apresentados como tecnologias que aumentam a liberdade da mulher ao poder escolher livremente seu contraceptivo, mas isso, na realidade, facilita uma situação em que o controle do indivíduo feminino sobre a sua própria fertilidade é substituído pelo controle de organizações, de planejamento familiar ou até mesmo do próprio Estado, provando que os contraceptivos não são artefatos neutros e se comportam como delegados técnicos. São artefatos que são desenhados especificamente para certos fins. Desse modo, as práticas biopolíticas de cuidado e incremento da vida da população, com atenção especial à promoção de utilidade e docilidade do gênero feminino, tornam-se potencialmente e amplamente disseminadas pelo incremento do fator tecnológico, que, livre de sua neutralidade e submetido a interesses sociais particulares, emerge como um instrumento-chave dentro de uma sociedade de dispositivos de segurança. Depois eu vou colocar nos comentários os textinhos de onde eu tirei todas essas informações, tá, gente? Mas e aí, assim, qual que é a relação, então, já que eu sou uma das cofundadoras aí da Rede Feminista de Juristas, qual que é a relação entre o direito e essa biopolítica que eu tô falando? Bom, o que que acontece? O Estado, ele é mais ou menos uma intersecção entre o direito e a política, né? Como se existisse uma ordem jurídica e a vida das pessoas, e essa ordem jurídica que regula a vida das pessoas. Então, só pelo dado de regular a vida, a gente já pode, né, saber que se o Estado regula a vida, ele, de certa forma, tá associado à biologia e à política aí, né? E o que ocorre com o sistema jurídico brasileiro é que, embora ele em termos gerais, ele propague a igualdade de gênero, na prática e na própria lei, existe um abismo gigante entre o que é dito sobre igualdade de gênero e o que acontece, tanto em termos de normas quanto em termos de políticas públicas, tá? Então, é assim, por exemplo, é sobre as mulheres que existem leis penais, tipos penais, que são exclusivos. Não existe nenhum tipo penal que é exclusivo do homem. Não existe nenhum crime. Tipo penal é crime. É o crime que está escrito lá no Código Penal. Não existe nenhum crime que ele é algo que possa ser cometido exclusivamente pelo homem. Mas existem crimes que são exclusivamente cometidos por mulheres, como o aborto, o infanticídio. E, por exemplo, é para as mulheres que se voltam às políticas de controle de fertilidade, de natalidade, com responsabilização sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre a reprodução. Enfim, todas essas epidemias de sexualidade, todas as políticas públicas disso são voltadas só para as mulheres, tá? No que se refere especificamente aos crimes que eu tinha falado, que eles são exclusivamente das mulheres, não existe nenhum que é exclusivamente do sexo masculino, tá? Nenhuma conduta que seja crime que seja exclusivamente do homem. Mas tem diversos crimes direcionados só às mulheres, que dependem do sexo para que seja seu enquadramento legal. Portanto, assim, crimes como aborto, infanticídio, que eu já disse, que são atuais, mas antigamente também tinham crimes que já não existem mais, que são os crimes de sedução, adultério, posse sexual mediante fraude. Ou seja, dentro do Código Penal existe aí uma forma de controle e um discurso de que incumbe à mulher esse papel da reprodução, e que ela, enquanto possuidora desse papel de reprodução, ela é a pessoa que é culpada
questões decorrentes da reprodução que estão dentro desse Código Penal, sabe? Então, assim, a criminalização do aborto, ela serve, em primeiro lugar, para representar simbolicamente esse papel e esse lugar da mulher na sociedade como a obrigada aí em relação à reprodução natural, e em segundo lugar, para assegurar o domínio patriarcal sobre a mulher, e impor um papel de submissão quanto à transmissão de propriedade, porque é isso, né? A família, ela é construída na sociedade capitalista como uma forma de transmissão de bens, né? Essa ideia de que casamento é romântico, tipo, é lindo, as pessoas se amam, tá tudo bem, mas assim, o capitalismo inventou o casamento para transmitir bens, patrimônio e dinheiro, né? E aí, quando você fala que a mulher, ela é a única responsável pelo nascimento, né, pelo cuidado, pelo trabalho reprodutivo da família, mas ao mesmo tempo você não permite que ela seja capaz de escolher se ela quer ter um filho ou não, você tá tirando dela o controle de transmissão de dinheiro e de patrimônio. Ou seja, é uma forma de subjugação e de dominação da mulher, sim, tá? E outra coisa, isso também reproduz uma lógica capitalista muito, muito ruim, né, e muito excludente, de que... Porque o aborto, ele na realidade, ele só é crime para mulher pobre, né, para mulher negra, para mulher periférica. O aborto, ele não é crime para mulher de classe média que consegue fazer isso com o seu médico de confiança ou o médico da família, né? Então, assim... E também isso acaba passando por um crivo masculino, né? Quer dizer, a responsabilização pelo cuidado é tão nossa que o homem tem o filho junto com a gente. Muitas vezes o aborto, ele é incentivado pelo homem, né? E o homem não tem criminalização nenhuma a partir desse aborto, né? É muito doido isso, né? Porque parece que o filho, ele foi feito exclusivamente pela mulher, pelo que o Código Penal vê, né? Você coloca o aborto como um crime só da mulher, como se ela fosse a única pessoa que fosse responsável também por essa vida, né? E aí a relação que eu quero fazer sobre a bissexualidade, porque eu sou bissexual, estamos no mês da visibilidade bissexual, eu já fiz isso em forma de arte, através de um videoclipe aí que eu lancei, tá super legal, gente. E eu fiz também, acho que também fui convidada aqui em nome da rede pra fazer... essa exposição sobre o aborto, né, e eu achei importante desmistificar, né, essa questão biológica, mas é importante também a gente levar em conta que as mulheres bissexuais, elas são as mulheres que mais são estupradas. Eu não tenho os dados deles aqui, eu também boto na referência pra vocês, tá? Mas assim, os maiores números de estupro e violência, eles estão entre as mulheres heterossexuais que denunciam, né? Isso também é um problema, mas aí vamos partir desses dados empíricos. Entre as mulheres heterossexuais estamos num percentual de 17%, entre as mulheres lésbicas 13% e entre as mulheres bissexuais 46%. E não existe nada que possa dizer assim que as mulheres bissexuais também se relacionam com homens, por isso que elas estão mais sujeitas ao estupro, porque as mulheres heterossexuais têm um número muito menor, do tipo menos da metade, né? Então, assim, existe sobre a bissexualidade enquanto um fenômeno social a visualização da mulher bissexual enquanto talvez mais disponível, mais vulgar, mais... em que haja mais a necessidade de ser corrigida através do estupro, né? E a relação disso com o aborto é que a única justificativa legal que a gente tem pro aborto é o caso de estupro, né? Por enquanto, porque, enfim, né, estão tendo discussões aí na Câmara sobre excluir isso da lei também, tá, gente? Mas em relação à mulher bissexual, né, existe esse controle sobre o corpo acentuado, porque a mulher bissexual ela é mais estuprada, né, gente? E também a mulher bissexual, ela, dentre as orientações sexuais, eu tô falando isso, tá, gente? Mas esses dados são dentre orientações sexuais, com esse recorte. Também a mulher bissexual é menos provável que ela se abra com os seus médicos, porque é isso, a gente é invisível, a gente não existe, né? Quando você olha para um casal na rua, você vê esse casal formado de 2 homens, você vai achar que esses homens são gays, 2 mulheres, elas são lésbicas, um homem e uma mulher são heterossexuais.
Só que todas essas 6 pessoas que eu falei aqui, todas elas poderiam ser bissexuais. E a gente não lembra que a pessoa bissexual existe. Isso é parte de um fenômeno de apagamento na sexualidade construída a partir de dados de sexo, né? De gênero, de sexo e de gênero. Então, o que acontece com isso é que você cria relações em que uma coisa serve para outra, e aí a bissexualidade, as pessoas bissexuais, elas não existem. E isso gera um maior desconforto, porque os médicos não entendem tão bem a nossa existência, reproduzem também muitas coisas, então é muito comum em violência, um tipo de violência assim, ginecológica por mulheres bissexuais, de falarem que a gente é mais vetor de doença e tudo mais, né? E aí, a partir disso, é muito menos provável que as mulheres bissexuais elas vão se consultar com médicos ginecologistas por conta disso. E o tratamento delas em SUS é pior. Então, eu achei relevante, porque isso também é uma forma de controle do corpo da mulher. Tem uma relação direta aí com o aborto, quando a gente pensa que a nossa única, né, saída legalizada do aborto é o aborto em caso de estupro, e a mulher bissexual ela é a mais estuprada, e quase 50%, né, gente, é muita coisa. E, enfim, por existirem esses dados aí de dificuldade de relação da mulher com atenção básica de saúde e tudo mais. Agora eu vou dar uma olhadinha nos comentários para ver se nesses 5 minutinhos finais vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder para vocês. Elisa Aníbal falou aqui que vivemos em um judiciário seletivo, punitivista, machista e patriarcal. Não, eu não tô... Ó, Jéssica Hipólito tá falando que não é uma competição. Concordo muito com você, viu, Jéssica? Não é uma competição. Mari, a gente tratar assim como mais ou menos estuprar, que é o caso que eu falei do estupro, né? É complicado, a sexualidade é também revitalizada e colocada por regiões, precisamos compreender por um viés mais interseccional. Eu concordo que não é, mais ou menos, não é esse ponto. A questão é que a gente tá no mês da visibilidade bissexual e eu preciso falar disso, porque a gente não é falado o tempo todo. A gente fala de estupro corretivo sobre muitas mulheres, sobre mulheres heterossexuais, mulheres lésbicas, e a gente esquece de falar das mulheres bissexuais. Existe a racialização, existe um monte de coisa nesse debate, existe cisgeneridade, existe um monte de coisa, né, que envolve esse debate pra caramba. Eu tô aqui falando só da bissexualidade, eu não tô me colocando enquanto, né, uma pessoa que... longe de saber todos esses recortes, eu sou cheia de privilégios, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho importante trazer esses dados sobre estupro, porque é comum, por conta do apagamento da bissexualidade, tá, Jéssica? Que a gente seja esquecida nesses discursos. Então, aqui no mês da visibilidade bi, eu tô, assim, trazendo esses dados. Mas, assim, concordo super com você. Tem várias coisas que precisam ser observadas além desses dados. A questão é que esses dados, eles não existem só para informar outras orientações sexuais, eles também existem para informar a nossa existência e as questões que a gente sofre, né? Porque muitas vezes também esse discurso de... Muitas vezes existe um discurso de relativizar a bissexualidade, entende? Então, é importante apontar que esse problema também existe e que, portanto, também existe uma relação direta, né, com essas políticas aí de controle sobre o corpo da mulher. Mas eu agradeço muito de você ter apontado isso. Eu vou tomar mais cuidado de lembrar de falar das intersecções. Muito obrigada, viu, Jéssica, pelo apontamento. Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber? Eu acho que é isso, gente. Eu sou a Mari Serrano, Mariana Salina Serrano. Eu agradeço muito pela participação de hoje. Daqui a 1 minuto vai começar mais um, né? Mais um desses vídeos incríveis. Vamos falar de aborto 24 horas. Nesse dia de hoje, nesse mês de hoje, vamos falar de bissexualidade também. E eu agradeço por todos e todos vocês que me ouviram. Desejo um bom dia para todo mundo e é isso aí.